Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Eliminado da Copa Sul-Americana, o Corinthians vai amargar seu maior jejum de títulos desde 1977. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz os desdobramentos da queda na Argentina e os vilões corintianos. É um Corinthians que nesse momento passa por uma crise que pode só piorar. Quando tem torcedor que fala, pilhado, você tem que dar moral. Quando tem que dar moral, eu dou, gente. Mas não dá pra levar na normalidade um Corinthians que hoje só tem certo pra ele disputar o Paulistão. Nem a Série A do ano que vem é certo o Corinthians disputar. O Corinthians tá brigando pra não cair pra Série B. O Corinthians já tá fora da Libertadores. O Corinthians tá praticamente fora, assim, quase impossível classificar pra Copa do Brasil. Ou seja, a realidade do torcedor corintiano ainda dá Sul-Americana? Dá. Dá pra classificar ainda pelo Brasileiro, porque também classifica todo mundo pra Sul-Americana. É até o 14º. Quem não é rebaixado vai pra Sul-Americana. Então ele tem a possibilidade de Sul-Americana, talvez a Série A e o Paulistão. É muito pouco para um clube que investiu tanto dinheiro para essa temporada. Cara, o Corinthians tinha tudo na mão. Tinha tudo na mão. E jogou fora e usou o time titular, hein, Mauro? Ou seja, isso pro Palmeiras é excelente. Vai pegar um Corinthians cansado e eu pergunto para você, o Bruno, o Vanderlei, vocês poupariam esse Corinthians? Porque agora vai enfrentar um clássico, tendo que se manter fora da zona do rebaixamento, bem mais cansado do que o adversário Palmeiras. Assim, quando o Corinthians estava na frente tripla, até ontem, né, estava ainda na dupla, havia estado até a semifinal também da Copa do Brasil, primeiro, pelo que o Corinthians não tem jogado, não por ser o Sport Clube Corinthians Paulista, mas por esse time, por esse elenco, por esse futebol, comissão técnica, a situação atual, a situação deplorável que a situação atual herdou e foi ainda pior ou tão ruim quanto. Eu não esperava que ele chegasse a uma semifinal de Copa do Brasil, não esperava que esse Corinthians chegasse a uma semifinal de Sul-Americana e dizia, e na Jovem Pan, outros lugares também, que o ideal, não ideal, mas o possível para esse Corinthians era não estar nas Copas. Claro que, por exemplo, no caso ontem da Sul-Americana, o Corinthians ao não ir à próxima fase, já perde de cara $2 milhões por ser finalista. Se ganhasse a Sul-Americana, ganharia $6 milhões só de premiação dessa Sul-Americana, ganharia uma vaga na Supercopa da Supercopa, não, perdão, na Recopa Sul-Americana do ano que vem, contra o campeão da Libertadores, estaria na Copa do Brasil e estaria na Libertadores. Agora, não vai estar na Libertadores, nem na Copa do Brasil, por óbvio, não vai estar nas competições que a Sul-Americana leva em nível internacional, que dão dinheiro, inegavelmente, todo mundo precisa, o Corinthians precisa há muito tempo ainda mais, e o resultado é esse, há um desgaste natural do elenco, de comissão técnica, de jogadores, o próprio Memphis, que é um jogador de muita diferença, só ver a jogadaça que ele fez, o passe de Dr. Sócrates que ele deu pro gol de Yuri Alberto, o passe do Danilo lá em 2012 pro Emerson Sheik fazer a diferença naquela conquista invicta de Libertadores em 2012, esse Corinthians é uma belíssima história que neste momento é história e um futuro lamentável, como é cair mais uma Copa do Brasil e agora a Sul-Americana, e não tem grandes perspectivas pela frente, inclusive o brasileiro. Para evitar a queda, tem que focar só no brasileiro e vai ter que ir do jeito que for, mesmo sem muito jeito, segunda-feira à noite contra o Palmeiras na Neoquímica Arena. O Palmeiras que também precisa da vitória, como o Corinthians precisa para anteontem da vitória. Em termos de brasileiro, a melhor sequência de pontos mais do que atuações corintianas. O Corinthians, enfim, está com uma média superior a 1 ponto por jogo. Acho que no final das contas, e não serão poucas, ele ainda vai escapar, mas não pode o Corinthians só estar assim. Não pode o Corinthians pelo que paga pelo Memphis, que é um baita jogador, mas é muito caro para qualquer realidade, até a do Flamengo, até a do Botafogo, do Palmeiras, do Atlético Mineiro, que investe muito, outros clubes muito mais estruturados que o Corinthians. O Corinthians não pode ser o pior desempenho como visitante, como é no brasileiro. O Corinthians não pode ser só isso, mas é o que está sendo. Tá sim. Agora vai ter que se virar. O Memphis também saiu ontem em Janeiro porque estava mortinho. O Garro, e isso é muito preocupante, que é o melhor corintiano em 24, e quem mais e melhor jogou no time, também estava morto. Até não teria tirado. Muitas questões e senões. Você pode falar da escalação inicial do Ramon Dias ontem nos outros jogos, as mexidas dele. Mas dá para fazer muito melhor com esse estágio do Corinthians? Não. Até porque dos 11 titulares que começaram ontem contra o Racing, que é mais time que o Corinthians, e no final das contas mereceu a classificação, desses 11 titulares do Corinthians ontem, 9 chegaram agora e agora mesmo, né? A gente ainda não chegou a 20 jogos pelo Corinthians. E os que estão há mais tempo é o Matheus Bidu, que tá jogando uma bola que nem ele sabia que tinha, mas não é uma sumidade por óbvio, e o Yuri Alberto, que enfim tá jogando e fazendo os gols e se virando, né? Mas ele é muito pouco, mesmo com o Memphis, mesmo com o que se paga pelo Coronado, que não é mau jogador, mas é caríssimo, o custo-malefício sai incontável pro Corinthians, e o resultado é esse. Agora vai ter que se virar no brasileiro, e só no brasileiro, e se salvar, e acho que se salva, mais um chute do que uma confirmação, até que a gente não sabe nada da vida
do presente e do futuro, nem do passado a gente sabe. Ainda mais conspurcado como tem sido pela atual gestão e pelas congestões, não congestões, congestões anteriores. Então é um momento muito delicado do Corinthians. Repito, ainda se salva, mas no caso, não é o Corinthians que vai se salvar. Outros ainda piores vão cair. A situação do Corinthians, ela é muito delicada. Eu acabei de falar aqui, o Corinthians está fora da Copa do Brasil, praticamente está fora da Copa do Brasil, que é o título que o Corinthians vem disputando, né? É o título que o Corinthians junto com a Sul-Americana. Corinthians ainda não está garantido na Sul-Americana, não está garantido nem na Série A. Ele já está fora da Libertadores e da Copa do Brasil. Esse é o negócio. E está brigando para ficar na Série A do Campeonato Brasileiro. Isso é uma coisa conjunta, né? Reforços que depois a gente vai saber se são reforços que o Corinthians pode pagar. Ele foi no desespero e foi contratando. Desespero pela situação de zona de rebaixamento, foi contratando, depois a gente vai ver o tamanho dessa conta. O Ramon, ele tem o seu mérito na melhora do time, mas não dá pra fazer muito mais que isso aí. Às vezes as Copas elas enganam muito. Qualquer Copa, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana, até Libertadores. Porque a Copa, ela tem muito do aleatório, assim. O Corinthians podia ter caído pro Bragantino nas oitavas de final em casa. O Hugo chegou a ter o pênalti pro Bragantino eliminar o Corinthians. O Bragantino que tá na zona de rebaixamento. O Corinthians podia ter caído nas oitavas de final pro Bragantino. O Hugo pega 3 pênaltis. Então a Copa, ela tem muito do aleatório. Como o aleatório já foi contra o Corinthians em alguns momentos. Então, você chegar longe numa Copa, claro que é legal, mas ela não necessariamente ela fala da realidade de um clube. E a realidade do Corinthians é que é um clube que está quebrado e que briga para não cair no Campeonato Brasileiro. Essa é a realidade. O campeonato que mais te mostra a realidade de um clube é o campeonato por pontos corridos. É o Campeonato Brasileiro, né? Para mim, o Botafogo é um símbolo de reconstrução, não porque tá na final da Libertadores, porque por 2 anos seguidos ele brigou pelo título do Brasileiro. Ele tá brigando esse ano ainda. Chegar numa final de Copa, assim, pode chegar... Esse ano deu tudo certo, eu tô na final. O Fluminense é um time que se reconstruiu? Não. É um time que foi campeão ano passado com todos os méritos, e quando eu falo isso eu não tô tirando o mérito de nenhum campeão de Copa, mas o Fluminense chegou porque no ano passado o time se encaixou bem, deu tudo certo, os jogadores estavam bem, o treinador se encaixou bem com a equipe e chegou. E contou com algumas coisas a favor, os gols perdidos pelo Inter, e aí, repito, eu não tô tirando o mérito de ninguém, a Copa é assim. A Copa às vezes você chega pelo aleatório e às vezes você cai pelo aleatório também. Vai pros dois lados. O Diniz que eu citei do Fluminense, ele teve alguma sorte ano passado no título da Libertadores, como ele perdeu títulos também, que ele fazia bom trabalho e faltou sorte para ele ganhar. A Copa tem isso, né? Então, o brasileiro mostra a realidade. Como eu repito, Botafogo para mim é uma coisa concreta, porque por 2 anos ele brigou pelo título brasileiro, e não porque chegou na final da Libertadores. O Fluminense foi campeão e tá brigando para não cair. E a realidade do Corinthians é um time que tá sem dinheiro por péssimas administrações e que pelo 2º ano seguido está brigando para não cair. Esse ano é muito parecido com o ano passado, só que esse ano é um pouco pior. Você pegar todas as competições, no Paulista desse ano, o time nem chegou no mata-mata. Ano passado ele chegou no mata-mata e caiu pro Ituano. O Ituano que está sendo rebaixado para a Série C do Brasileiro e que caiu no Paulista esse ano. Aí depois, na Copa do Brasil, ele chegou na mesma semifinal que ele chegou agora. Ele perdeu pro São Paulo, esse ano perdeu pro Flamengo. E o Corinthians, ano passado, ele chegou na semifinal ganhando todos os confrontos nos pênaltis, até do Remo, que é um time que estava na Série C, agora subiu para B, o Corinthians ganhou nos pênaltis. Ele não ganhou de ninguém no tempo normal, ele ganhou 3 vezes nos pênaltis e chegou numa semifinal ano passado. Esse ano só teve uma disputa por pênaltis, foi contra o Grêmio na Copa do Brasil. E na Sul-Americana, que ele estava na semifinal até ontem, ano passado ele também esteve na semifinal. Inclusive num jogo contra o Estudiantes, que sabe Deus como o Corinthians chegou vivo até os pênaltis. Foi um massacre, podia ter tomado uns 4-0 do Estudiantes, foi pros pênaltis e o Cássio pegou. Foram acho que 3 bolas na trave. Então a Copa tem muito do aleatório. A realidade do Corinthians, agora escancarada, é essa aí, as 7 rodadas do final do campeonato brigando para não cair. Então sobre o Ramon Dias, até o fim do ano eu não mexeria, não porque ele é brilhante, é porque não adianta muita coisa. É tentar salvar com ele, avaliar pro ano que vem, se vai estar na Série A, se vai estar na Série B, entender o que dá para fazer, o que dá para pagar, né, de um treinador que parece que o Corinthians, se ele demitir o Ramon Dias, ele vai trazer o Jürgen Klopp. Não vai, não tem dinheiro. O Corinthians, se demitir o Ramon Dias, vai trazer um técnico mais ou menos do nível do Ramon Dias, porque é o que o Corinthians pode pagar. Então é isso, não vai mudar muito. Tira o Ramon, vai vir um cara igual ou abaixo, ou um pouquinho acima, não vai mudar muito. Então é a realidade, às vezes fica muito, é um clube muito grande, sem dúvida que é. Mas ele foi destruído por várias gestões e vai demorar para ser reconstruído, vai demorar. Então a Copa, às vezes ela é uma enganação, assim, a Copa é muito aleatória, Eu citei o Fluminense, posso citar o clube que eu torço, que é o São Paulo. São Paulo venceu a Copa do Brasil ano passado, ok, mas isso é um sinal que o São Paulo briga hoje de igual para igual com o Palmeiras, com o Flamengo, com o Botafogo? Não, mas numa Copa ele pode eliminar. Numa Copa, como ele quase eliminou o Botafogo da Libertadores esse ano. Mas não quer dizer que o São Paulo tá igual a eles, tanto que o São Paulo vai passar por um processo agora de reestruturação financeira. Então a Copa, às vezes, ela te engana. É legal ganhar, você tem que comemorar, tem que curtir quando ganha, mas a realidade, ela é mostrada no campeonato por pontos corridos. Eu falei, quem chegou pro Ramon Dias, o jogador mais caro do futebol brasileiro, Depay.
que tá provando ser muito diferente, hein, gente? Os resultados do Corinthians estão escondendo um pouco o que o Depay já tá começando a mostrar. O Depay já tá mostrando que ele é muito diferente. Poucos toques na bola, ele decide jogo. Agora, Depay, Ramon Dias ganhou. Charles e Martínez, que por enquanto não são muita vantagem. Carrilho, André Ramalho e o Thales Magno, que tá no banco, mas também é um reforço de peso. Também foi caro. Então, todos esses reforços, o Ramon Dias ganhou. Que aí ele fica falando, eu hoje torno o Corinthians mais competitivo, a gente disputa mais, mas ele também tem mais time. Ele também tem mais jogador de peso agora. E outra coisa, Wander, eu queria saber o que você acha dessa cobrança do torcedor corintiano do Coronado. Porque o Coronado, eu não consigo entender. O Vampeta elogia doidado o Coronado. O Bruno já falou da qualidade dele. A gente já analisou várias vezes, claro. Não sei se vale o que pagam nele, que é um salário altíssimo. Mas é um jogador de qualidade e que o torcedor do Corinthians tá brabo porque o Ramon Dias coloca pouco o Coronado. Ontem mesmo. Só foi entrar mais pro final do jogo. Deveria ter colocado o Coronado antes. E outra, muda mal o Ramon Dias, ô Wander, que é a grande crítica que o torcedor corintiano faz ao novo treinador. Um abração para você, Asmar, para o nosso Mauro Betti, para o Bruno Prado, para todos aqueles que nos acompanham. Eu quero começar a conversa dizendo que eu não acho o Ramon Dias uma anta. Quero deixar muito claro isso. Eu não acho que ele seja um tonto no futebol. Acho também que qualquer treinador quer que seu time ganhe, jogue bem. E também acho que, com a história do Ramon Dias, ele não gostaria de ficar na história como um técnico que rebaixou ou participou do rebaixamento do Corinthians. Ou seja, você não demitiria ele, Wander. Como é que é? Desculpe. Você não demitiria ele, então, né? Não demitiria agora. Porque quem é que vai assumir? E o técnico que poderia assumir tem certeza absoluta nesse momento que o Corinthians não cairá? É uma grande dúvida. Porque se contrata amanhã qualquer outro treinador para substituir o Ramon Dias e o Corinthians cai, esse cara também vai pro currículo dele que ele derrubou ou ajudou a derrubar o Corinthians. É um drama isso. Olha, vamos recuar só um pouquinho no tempo. O Corinthians chegou em todas as outras competições aos trancos e barrancos. Desde a primeira participação. Ele vai participar por participar. Porque a missão, olha, quantos meses nós estamos falando isso. A missão é fugir do rebaixamento, é ficar na primeira divisão. Aí vai participar da competição e passa de fase. Nem o Corinthians acreditava nisso. Ele foi indo, como é que é? O cara fala, foi indo fundo, né? E aí, foi isso, ele foi. Eu acho que chegou longe das competições, por aquilo que se esperava do Corinthians. Foi bom, chegar e avançar é bom, é mais uma graninha, é ótimo. Com essa eliminação toda, deixou de ganhar o chamado mercado futuro. Né? Deixou de ganhar quase 50 milhões. Mas é aquele negócio, né? Quando começou tudo, alguém no Corinthians com uma certa lucidez acreditava, vamos colocar no nosso budget. Vamos colocar no nosso budget a grande possibilidade de ganhar todos os títulos e por isso vamos ter um caixa maior. Isso é meter sorvete na testa. Ninguém deve ter feito isso no Corinthians, embora as loucuras a gente tenha acompanhado nos últimos tempos, feitas pela cartolagem do Corinthians do passado e também atual. Essa é a verdade. O Corinthians agora, a missão do Corinthians, eu vou repetir, amanhã, atenção, amanhã vai ficar muito claro, o Corinthians tem que se salvar. Eu disse recentemente que essa eliminação, a anterior e essa também, uma simples, o Mauro lembra disso, uma simples enxaqueca, leve enxaqueca. Poxa, saiu da Sul-Americana, uma leve enxaqueca. O drama maior para a turma da UTI é deixar o Corinthians na Série A do futebol brasileiro. É isso. Mas não vai participar dessa ou daquela conta. Esquece isso. A prioridade agora da UTI, do setor emergencial, figuração de linguagem desse hospital, é salvar o Corinthians e continuar na Série A. É isso. Com o Ramon Dias, gente, você citou o Vampeta, eu vou citar o Vampeta aqui. O Vampeta falou várias vezes nesse programa que 2 ou 3 jogadores são um pouco diferentes do Corinthians. Claro que inclui o Memphis. Os outros são todos iguais. Então, é verdade, o Ramon Dias não é o Guardiola. Mas o Corinthians vem se arrastando há muito tempo. Quantos técnicos passaram? Então agora é normal, né? Vamos procurar uma cabeça. Se o Garro jogasse um pouquinho menos, a cabeça seria dele. É que ele joga um pouquinho mais. Então, entre o Garro e o Ramon Dias, aquilo que se faz no futebol, mais um treinador que está sendo fritado. Se ele vai sair ou não estou nem aí. Eu acho que o Corinthians é que tem que resolver o seu problema. Já tem muitos problemas dentro de campo e fora de campo. Ontem, horas antes do time entrar em campo, já tinha 2 bombas aí. Jogador suspenso, vai recorrer, transfer ban, tá devendo, Balbuena batendo na porta. É um inferno.
Essa é a realidade do Corinthians hoje, tem que se salvar. E vai ter um pequeno probleminha, enfrentar o Palmeiras. Veja o que vem pela frente. E respondendo a sua pergunta, colocaria o time melhor mesmo ontem e vou colocar esses caras para jogar, nem que seja com um balão de oxigênio contra o Palmeiras. É isso. A gente vai falar muito sobre o clássico ainda, mas nesse quesito, né, que o Vanderlei falou, do elenco, eu discordo um pouco dele e do Vampeta, tá? Por quê? Eu não acho um elenco tão ruim assim, não. Eu tava vendo ontem o jogo e foi o que eu falei. Hugo Souza, hoje, é um bom goleiro. Aí a gente tem o André Ramalho na zaga, que eu acho um bom jogador. Eu acho um bom zagueiro. Aí você tem Carrilho, que é um bom jogador. Você tem Depay, bom jogador. Você tem Yuri Alberto, bom jogador, num bom momento. Você tem Garro, ótimo jogador, num bom momento. Perdeu um gol cara a cara ontem, que realmente foi o vilão na eliminação do Corinthians, mas é um baita jogador. Só aí eu já contei 6. Eu já contei 6 jogadores bons. Eu não vejo, juro, justificativa para esse atual Corinthians continuar mal no Brasileiro. Eu nem digo Copa. Copa eu não digo muito. Claro que pra mim foi uma vergonha não fazer um gol no Flamengo 63 minutos com um jogador a mais, em casa. Pra mim ali foi uma vergonha. Ali não tem como defender. Agora, eu não acho um time ruim assim como a gente fala. O próprio Coronado, quando entra o Breno Bidon, eu acho um bom jogador. Eu não acho o Mauro Betting e Bruno Prado um time pra cair pra Série B. Pronto. Eu acho que já devia ter saído ali. Claro que teve também, jogou bem contra o Inter, levou gol no final, tá bom. Mas em alguns momentos deve ter dado uma sorte também de ter conseguido uma vitória que não era pra achar. Agora, eu discordo, o Vamp diz, né, que pra ele diferente é só o Garro, o Depay e o Yuri Alberto. Eu coloco aí o Carrilho, que eu acho que tem nível pra ser titular, eu coloco aí o André Ramalho. Eu acho que o Corinthians não é um time patético pra estar passando pela situação patética que passa. E aí ele se afundou, né, ele foi lá pra baixo. Ficou numa situação muito difícil, aí no meio do campeonato com bola rolando, deu uma melhorada, conseguiu melhorar um pouquinho o elenco. Mas assim, o que o Vampeta falou, pra mim os diferentes são diferentes assim, né? São o Garro, o Memphis e o Yuri. Eu também acho que os outros são normais, eles não são ruins. Mas eles são comuns, assim, um zagueiro como o André Ramalho, você tem em quase todos os times da Série A. O Carrilho, alguns outros jogadores, o Martínez que chegou, você tem esses jogadores em quase todos os times, um jogador desse nível. Ele começa o campeonato muito mal, ele tem uma conta que você vai carregando no campeonato de pontos corridos, você começa mal, você vai levar essa campanha até o fim. E depois, hoje ele tem um time para 10º lugar, 11º, por ali. Ele tem um time, quem tá em 10º hoje é o Vasco. Ele tem um time do nível do Vasco, assim, é mais ou menos isso aí. Só que quando ele começou, ele tinha um time do nível do Atlético Goianiense, do Cuiabá. Então aí você faz a média. O time do Atlético Goianiense uma parte do campeonato e o time do Vasco na outra parte. A média dá onde o Corinthians está. Assim, é mais ou menos isso. O Vasco tem o Coutinho, tem o Payet, tem um artilheiro como o Verratti, tem um bom goleiro que é o Léo Jardim. Então assim, eu acho que o nível é esse aí. Como é o Vasco, mas quando começou ele era do nível do Juventude, desses times. Então na média dá essa campanha, né? E os caras chegaram com bola rolando. O Memphis Depay, por exemplo, é um cara que agora tá conseguindo melhorar, porque estava há 3 meses parado, e aí ele tá quase que numa pré-temporada. O Yuri é um cara que no momento ruim tava com a confiança lá embaixo, agora ele tá fazendo gol, então ele tá mais confiante. O Garro agora tá caindo, tá fazendo o caminho inverso do Yuri, né? Ele tava muito bem, agora ele tá caindo, talvez esteja esgotado fisicamente. Então são caras, como o Mauro falou, só 2, né? Dos 11 de ontem chegaram há mais de um ano, né? O resto chegou agora, né? Então é um time que está sendo montado também. Então tem vários fatores que é a bagunça do Corinthians, né? Montou o time com a bola rolando, tem toda hora algum problema financeiro. E assim, aí um tá jogando desde o início do ano, aí o outro chegou no meio, tá em pré-temporada, o outro tava bem, agora não aguenta mais, trocou o técnico. Então acho que esses fatores que levam o Corinthians. Hoje é um time de meio de tabela, assim, pra mim, como eu comparei, um time do nível do time do Vasco, que é o 10º colocado. Hora de falar sobre Caetano, zagueiro que está de saída do Corinthians e conversa com outros 3 clubes brasileiros. Posso contar que Cruzeiro, Internacional e Fluminense receberam a sugestão para contratar o Caetano. Sem custo, até porque o vínculo dele está perto do fim. O Caetano já poderia assinar um pré-contrato. Atleta de 25 anos de idade, formado na base do Corinthians, não tem tido oportunidades nas últimas partidas exatamente por conta da questão contratual. O empresário dele, Marcelo Robalinho, da Thinkball, tem excelente relação com clubes brasileiros e procura times onde ele possa atuar como titular. Só para completar, é importante lembrar que o Caetano, no início do ano, esteve perto de renovar seu contrato. Na oportunidade, o diretor de futebol era o Rubão,
que fez uma proposta praticamente aceita pelo Caetano. O Rubão foi embora e o Fabinho Soldado, diretor executivo de futebol, alterou as condições do negócio. Para chegar aos mesmos valores da oferta do Rubão, o Caetano precisaria bater todos os gatilhos estabelecidos no contrato sugerido pela nova diretoria. Diante desse cenário, não houve acordo e o Caetano não deve permanecer no Parque São Jorge. Situação um pouco diferente, por exemplo, da do Giovani, que tem exigido uma série de quantias e condições para que esse contrato seja renovado. De qualquer forma, o Caetano, o Giovani e o Matheus Araújo não têm sido relacionados por conta dessa questão contratual, atletas com vínculo perto do fim. Gostaria de saber a sua opinião sobre o Caetano. Você gostaria dele jogando no seu time do coração? Atleta revelado na base do Corinthians e com passagens por empréstimo por Oeste, Coritiba, São Caetano e Goiás. Quero fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians e a eliminação na Copa Sul-Americana. O time perdeu por 2-1 para o Racing na Argentina na noite dessa quinta-feira, dando adeus à chance de título da Sul-Americana e também das classificações para a Libertadores e para a Copa do Brasil do ano que vem. Já é certo que o Timão não terá essas duas competições no seu calendário, mas tem mais. Por conta da perda do título, Corinthians conhecerá o seu maior jejum sem taças desde 1977, aquele grande período de hiato sem conquistas que se acabou com o gol do Basílio. Desde aquela oportunidade, o Corinthians nunca havia ficado 6 anos sem taças. Isso vai acontecer agora, tudo porque a última conquista do Corinthians se deu em 2019 no Campeonato Paulista. Como o Timão só vai poder voltar a ganhar um torneio justamente no Campeonato Paulista do ano que vem, serão 6 anos sem prêmios, sem títulos, sem estar dando volta olímpica, algo muito ruim para um clube tão tradicional como o Timão. Importante contar que a temporada atual só reflete os últimos anos alvinegros. O Corinthians foi o 10º colocado no Campeonato Paulista, eliminado nas semifinais da Copa do Brasil e da Sul-Americana, e é o 15º colocado no Campeonato Brasileiro, a 1 ponto da zona do rebaixamento. O jogo da próxima segunda-feira contra o Palmeiras, absolutamente decisivo. Ou o Corinthians vence ou corre o risco de voltar pro Z4. Para completar, contar que Ramon Dias e Rodrigo Garro foram apontados como os grandes vilões da eliminação contra o Racing. Tudo porque o Yuri Alberto abre o placar logo no começo do jogo, o Garro teve a chance de fazer o 2-0 e a desperdiçou. Com 2 gols do Quinteiro, rapidamente o Racing virou a partida e segurou o placar até o fim da partida. O Ramon Dias muito cobrado e criticado por torcedores por conta das modificações, especialmente no jogo em 2-2 contra o Racing na Neoquímica Arena. Por último, mas não menos importante, contar que Marinho, jogador do Fortaleza, aproveitou para retrucar uma zoeira que o Kaká, zagueiro do Timão, havia feito contra ele na eliminação do Fortaleza. O Marinho postou nas redes sociais um Kaká, ironizando a eliminação do Corinthians, lembrando que o Timão já havia caído para o Flamengo antes de cair para o Racing, e completou usando a frase pode chorar Kaká. Foi algo que o Kaká havia dito para o Marinho depois que o Corinthians eliminou o Fortaleza. E você, o que pensa sobre as coisas do Timão? Já usa o espaço para comentário e deixa registrado. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau!